Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 45 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com um gênero de texto, um tipo de texto chamado reportagem, ok? E os objetivos para a nossa aula são: nós vamos aprender a identificar os elementos organizacionais e estruturais da reportagem, identificar a finalidade do gênero textual, que é reportagem, ler e interpretar uma reportagem. Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem o caderno de vocês, deixem aberto lá na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão, para vocês anotarem, né, os elementos que constituem um texto que é uma reportagem, ok? Muito bem. E para começar, nós vamos pensar um pouquinho juntos aqui, conversar um pouquinho sobre o seguinte. Vocês, na casa de vocês, vocês leem jornal? Vocês costumam ler jornal? Sabem o nome de algum jornal? E na opinião de vocês, o jornal é produzido para adulto ou para criança? Tem jornal para criança ou jornal só para adulto, né? E você, se você precisasse dizer para a prof o que é uma reportagem, como é que você diria para mim o que é uma reportagem, né? Então pensem um pouquinho sobre esses questionamentos ali, né, na cabecinha de vocês. Se tiver alguém na casa de vocês junto, conversem com essa pessoa, troquem ideias, para a gente dar esse aquecimento no nosso assunto, ok? Mas o que é uma reportagem então, né? Então a reportagem, ela é um texto jornalístico que transmite uma informação. Então esse é o objetivo da reportagem, transmitir uma informação. Essa reportagem pode ser vinculada em diferentes meios. Pode ser na televisão, no rádio, na revista, no jornal, na internet, né? Tem tanto lugar no qual a gente pode ler uma reportagem, né? Ou assistir ou ouvir uma reportagem, né? Então, o objetivo principal é levar os fatos para o leitor ou para o telespectador de um modo abrangente. Ele vai apresentar para você o fato, né? Na reportagem, o repórter, ele aprofunda um pouquinho o tema, como fazendo investigações sobre o assunto. Na hora da escrita ou da fala, né, dessa reportagem, ele tece os seus comentários, ele levanta questões para você pensar e discutir, né, ele argumenta. Então, essas são as características ali de um texto que é uma reportagem, ok? Esse tipo de texto, então, como a prof já diz, ele tem o objetivo principal de informar, mas ao mesmo tempo também ele cria uma opinião nos leitores. Por isso a reportagem tem uma função social assim muito importante de formadora de opinião, né? A reportagem, ela pode ser expositiva, pode ser informativa, descritiva, narrativa, opinativa, né? Mas ela não pode ser confundida com uma notícia, tá? E nem com artigos de opinião. Por quê? Ela é diferente da notícia porque a reportagem ela é mais aprofundada, geralmente ela é um pouquinho mais extensa, né? Mais longa, né? Enquanto que a notícia só relata um fato, a reportagem ela tece comentários, a gente pode identificar opiniões da pessoa que escreve essa reportagem, tá? Muito bem. Então, como a prof já diz, o texto pode ser expositivo e informativo, quando, além de ele expor, né, o fato, ele informa a pessoa sobre um determinado acontecimento, fato, enfim, né? Ele pode ser descritivo e narrativo, né, uma reportagem descritiva e narrativa, uma vez que ele pode descrever um tempo, um espaço, um lugar, um personagem, né? Ao mesmo tempo que ele vai narrando o fato, ele descreve às vezes o lugar, o personagem, né? O acontecimento, ok?
Ele pode ser também opinativo, já que ele apresenta uma opinião, um juízo de valor que está sendo, né, apresentado no texto junto com os fatos, ok? Principais características de uma reportagem. Os textos são escritos em primeira ou em terceira pessoa. Então, se for em primeira pessoa, eu ou nós. Se for em terceira pessoa, eles ou elas, né? Apresenta título, né? Pode ter focos sociais, políticos, econômicos. A linguagem é simples, clara, dinâmica. Pode apresentar o discurso diretamente a fala do personagem, ou indireto, né? O escritor da reportagem narra a fala de alguém. Apresenta a objetividade e a subjetividade. O que é a objetividade? Aquilo que está claro na reportagem, né? E a subjetividade, aquilo que você precisa interpretar, né? Compreender para você captar a mensagem que quis lhe ser transmitida. A linguagem é formal, né? Precisa estar dentro da norma da língua portuguesa, já que é um texto publicado. E geralmente ela é assinada pelo autor, né? O autor da reportagem assina o texto. Esse geralmente aqui significa que podem ter reportagens que não sejam assinadas, mas tem lá o autor dela, ok? E agora a prof trouxe para vocês um exemplo desse tipo de texto. Depois da leitura, nós vamos identificar ali as características desta reportagem, ok? Então, olhem o título, lembra que a prof falou para vocês que ela precisa apresentar o título, né? Geralmente o título é assim bem chamativo, né? Para convidar o leitor à leitura desse texto. E aqui o título é Bigodudos. Chama atenção, né? Uma reportagem pelo título de bigodudos, deixa a gente curioso, quem são esses bigodudos, né? E olhem só o que é que a reportagem diz. Saiba que os bigodes são muito úteis para os gatos e até revelam o humor desses animais. Na história do gato de botas, o bichano convence seu amo a lhe comprar um calçado e um saco com a promessa de ajudá-lo. Mas, na vida real, os gatos precisam mesmo é da ajuda dos bigodes para fazer uma porção de coisas. Quem me contou isso foi a bióloga Débora Bocassino. Vejam aqui, ó, que nós já temos, né, as características de reportagem. A pesquisa que a pessoa que escreveu fez para escrever a reportagem. Nós temos a indicação de que ela entrevistou alguém ou falou com alguém, no caso com a bióloga, né, Débora Bocassino, a respeito do tema para escrever a reportagem, né? Os pelos que formam os bigodes do gato, acredite, são um tipo especial e se chamam vibrisas. Mas, se você reparar, verá que pelos assim não estão apenas sobre os lábios desses felinos. Também estão presentes sobre os olhos, no queixo e na ponta das orelhas dos bichanos. Observe só. Quem tem gato em casa, observe para vocês verem que é bem assim. Eu tenho gato em casa e nunca tinha reparado que eles têm os pelinhos em cima dos olhos também, na pontinha das orelhas também os pelinhos. E esses pelinhos especiais, né, que têm a função ali tão importante, são chamados de vibriças, né, o nome dos bigodes e dos pelinhos que eles têm. Na raiz de cada vibriça existem células sensoriais que enviam informações do ambiente para o cérebro. E é por isso que esses pelos são tão úteis para os felinos. Essas células são bastante sensíveis e ajudam os gatos a se orientar, pois captam mínimas vibrações no ar. E é por isso que, mesmo com os olhos fechados, os bichanos sentem a nossa presença. Então, lá as vibriças captam, né, a presença de alguém. Por serem um pouco mais largos que o corpo, as vibriças dos gatos avisam se o bichano vai caber ou não em um determinado espaço.
Se o bigode dele não esbarrar em nada, ele sabe que pode passar sem problemas. Que legal, né? A largura dos bigodes dos gatos também os auxilia bastante. Afinal, eles são mais largos do que o corpo do animal. Com isso, o felino consegue medir os locais por onde quer passar, como se fosse uma régua natural. E aqui eu chamo a atenção para vocês para o uso das aspas. Olhem só, aspas, né, no início do trecho com isso e aspas no finalzinho aqui na palavrinha régua natural. Lembram que uma das características da reportagem é conter o discurso direto e o indireto, né? Então vejam aqui que nesse parágrafo nós temos o discurso indireto aqui, ó, a largura dos bigodes dos gatos, é o discurso indireto, né? O escritor da reportagem está narrando o acontecimento, né? Está narrando, falando sobre o bigode dos gatos, enquanto que aqui embaixo nós temos uma fala de alguém. De quem será que é essa fala? Lembram que ele entrevistou uma pessoa lá no início, né? Entrevistou, não sei, ou talvez conversou com ela, a bióloga Débora Bocassino? Provavelmente é a fala dela, né? Ele foi conversar com a bióloga para descobrir as curiosidades dos gatos e no texto da reportagem ele usou uma fala dela. Mas como o texto não era dele, era de outra pessoa, aspas para indicar fala, né? Uma característica da reportagem. E vejam também que aqui nós temos a fala em terceira pessoa, porque se fala dos bigodes dos gatos, né? Não fala sobre eles mesmos, ok? Só terminando aqui. Apesar de os bigodes não serem tão úteis, existe uma raça chamada Sphinx que pode nascer sem bigodes. Isso porque esses felinos praticamente não têm pelos no corpo. Eles são tão curtinhos que mal dá para notar. Não ter bigodes não afeta muito a vida desses bichanos, criados para ficar dentro de casa. Mas fique sabendo que, na vida selvagem, os bigodes são essenciais, não apenas para os gatos, mas para os felinos em geral. Ah, e você sabia que os bigodes também revelam o humor dos gatos? Quando estão mais baixos e para frente, eles demonstram relaxamento, conta Débora. Já se estiverem mais eriçados e próximos ao rosto, representam uma postura defensiva ou agressiva. Bom saber! Agora, toda vez que eu encontrar um bichano com o bigode abaixado, vou aproveitar para fazer um carinho. E aqui no finalzinho da reportagem, nós também podemos identificar mais características desse tipo de texto. A opinião de quem escreveu. Vejam aqui no finalzinho que ela apresenta a opinião, né? O autor. Bom saber, agora toda vez que eu encontrar um bichano com o bigode abaixado, vou aproveitar para fazer um carinho, né? É uma característica do texto de reportagem. E lembrem que a reportagem, mais uma característica apresentada do gênero, é que ele convida você a formar uma opinião, a dialogar com o texto, né? Olhem só. Ah, e você sabia que os bigodes também revelam o humor dos gatos? Convida você para interagir com o texto, né? São características do texto que é uma reportagem. E a última característica que a gente pode identificar aqui, que o texto é bem mais longo que uma notícia, né? A notícia apresenta apenas um fato. A reportagem não, ela aprofunda o tema, você aprende coisas com ela, né? Eu acredito que vocês tenham aprendido muitas coisas que vocês não sabiam sobre o bigode dos gatos com esse texto, que é uma reportagem, né? Então, como nós vimos, né, nós temos um texto que não narra apenas um fato, ele explica um acontecimento, ele faz relação com textos literários, lá no início ele cita o texto do Gato de Botas, ele tece comentários, como a prof viu ali com vocês no encerramento da reportagem, por isso a gente pode comprovar que o texto é sim uma reportagem, ok, pessoal?
E a estrutura da reportagem qual é? Né? Nós temos uma manchete. Essa manchete vai englobar o título da reportagem, que tem como objetivo assumir o que está sendo dito. Além disso, como a prof conversou com vocês ali, né, ao Bigodudos, esse título tem o objetivo de despertar o interesse do leitor, para que ele leia o texto. E é opcional, em algumas reportagens tem um subtítulo. Eu já vou mostrar para vocês uma reportagem com título e subtítulo, tá? O lead ou o olho, que é um pequeno resumo que aparece depois do título, a fim de chamar a atenção, né, do leitor. Esse também é um item opcional. E o corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto em si, né? Que é sempre direcionado a um público-alvo. Eu vou pensar qual é o público para o qual eu vou escrever a reportagem. Procurar um tema que desperta o interesse, uma linguagem adequada, né? Enfim. A reportagem, ela pode apresentar imagens ou legendas, né? As legendas são a descrição embaixo da imagem. E é comum também, como a gente já viu, haver trechos de entrevistas com especialistas sobre o assunto, como a gente viu no texto sobre os bigodes dos gatos, né? As falas da bióloga que foi entrevistada a fim de ser feita a reportagem. E aqui eu tenho um exemplo para vocês, né? É um pedaço só da reportagem, que ela é bem mais extensa, é um trechinho, para vocês verem, né? O título, o subtítulo, né? Que é opcional, a foto e a legenda aqui embaixo, né? E o lead, o texto em si. Aqui eu deixei já a foto direto do jornal onde foi publicada a reportagem, né? Mas são itens opcionais, o subtítulo, a foto e a legenda também são itens opcionais, né? O escritor que vai definir se vai ou não colocar esses itens, ok? Aqui, ó, a pessoa que escreveu, né? O autor da reportagem, como eu disse, a assinatura lá no finalzinho é opcional também, ok? E com esse exemplo, né, de reportagem, nós finalizamos a aula. Eu agradeço a atenção de vocês, lembrando para vocês que tem sempre uma atividade para vocês fazerem sobre o tema, né? E a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.